E nós começamos, como sempre, mais uma edição do Liberdade de Opinião com os temas mais polêmicos, mais importantes do dia, indo ao Rio de Janeiro para ouvir as análises, as opiniões de Sidney Rezende. Sidney, bom dia, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, à sua disposição. Vamos em frente então, Sidney, para falar de CPI da Covid, hein? Ontem foram 2 horas de sessão e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o ato de criação da CPI, que terá, a partir do momento em que começar a funcionar, 3 meses, 90 dias para apurar a atuação do governo federal na pandemia e também a destinação do dinheiro repassado pela União para estados e municípios lidarem com o novo coronavírus. O primeiro passo da comissão contrariou interesses do presidente Bolsonaro em incluir prefeitos e governadores na investigação. Sem amparo jurídico, o caminho regimental foi, como eu disse, apurar o caminho do dinheiro, do recurso mandado pela União para o estado e para o município. Vamos observar um trechinho. Com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, há fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Sidney, é mais ou menos aquilo que você já adiantava ontem, né? O Congresso Nacional não pode investigar, não tem competência para investigar se um prefeito agiu correta ou incorretamente durante a pandemia. Isso cabe à Câmara Municipal respectiva. A mesma coisa vale para um governador de estado. Vai ser a Assembleia Legislativa que vai ter de avaliar o que o Congresso Nacional vai avaliar em relação ao governo Bolsonaro. Porém, há aí uma brecha para investigar eventuais desvios mal intencionados ou não mal intencionados do dinheiro repassado pela União para o combate à Covid nos estados e municípios. No frigir dos ovos, como diria o poeta, ficou ruim para quem? Ficou melhor para quem? O escopo da CPI, a abrangência da CPI, Sidney. Para o país, tá bom. Porque quanto mais se investigar aplicação, investimento de cada centavo, tanto melhor. Eu sempre aqui me posicionei contrariamente a fazer uma CPI amplíssima, né? Porque não se leva a lugar nenhum. Eu falava isso aqui já 2 ou 3 comentários em dias repetidos, né? Porque, de fato, você não vai chegar a identificar problemas se você ficar tentando investigar os 5.000 e tantos municípios, né? E todos os estados da federação. Mas no momento em que você circunscreve e coloca num limite, isso não é ruim para o país, porque nós queremos que cada centavo seja bem administrado. Mas é evidente que o prejuízo maior é para o governo federal, porque no nascedouro, a CPI, ela chegou com este propósito. Você já imaginou o general Pazuello, no dia que ele for lá fazer a sua declaração? Você já pensou o seu depoimento, porque ele vai ser convocado, né? Ele vai ter que dar detalhes. Eu me recordo que quando ele saiu, ficou meio que no ar aí, uma série de denúncias que ele fez, não apuradas, né? Ele chegou a dizer, o Ministério é o foco, o aval das pressões políticas. Por quê? Né? Por causa do dinheiro que é destinado aqui de forma discricionária. Operação da grana com fins políticos acontece aqui. Ele disse que foi pressionado internamente por grupos de médicos dentro do Ministério para que ele tomasse decisões não republicanas. Ele não aceitou. Foi pressionado de fora para dentro. Tem isso também, que ele vai ter que explicar direitinho, nomes, quem, como, quando, de que maneira. Essa foi a última fala dele, mas principalmente em relação à atuação do Ministério e dele pessoalmente, quando no posto em Manaus, com aquelas mortes por falta de oxigênio. Você já pensou, Colombo, você já pensou se a CPI constituída venha a convocar médicos para contar os últimos dias de brasileiros agoniados porque não tinha ar? Você imagina um médico vendo aquela situação e sem nada que ele possa fazer? Ele poderia eventualmente aplicar algum medicamento para abreviar a vida daquela pessoa, mas isso é ilegal, seria eutanásia. Ele amarraria a pessoa angustiada ali por ar, não pode fazê-lo também. Se
seria a tortura. É uma cena que o médico certamente levará para a vida toda. E muitos médicos assistiram isso por falta de oxigênio. Já pensou um depoimento de um chefe de CTI, de um diretor de hospital, o impacto que isso vai ter na CPI? Brutal. Você já pensou também, quando se investigar o destino e trânsito do dinheiro, de onde saiu e para onde ele chegou, e aquele dinheiro foi desviado para organizações criminosas, para o bolso de alguém, malversação praticada por governadores e por secretários de saúde? O estado do Rio de Janeiro viveu isso. Um governador foi afastado, o Wilson Witzel, com esta principal acusação. Então vai ser uma CPI, olha, dura de roer, viu? Vai ser uma CPI, vão ser 90 dias de todos os dias você vai ter coisas desta ordem. Nitroglicerina pura, de todo lado. O Supremo Tribunal Federal, já com uma CPI lida ontem pelo presidente do Congresso, vai analisar agora à tarde a decisão do ministro Barroso da semana passada, que determinou a abertura da CPI da Covid no Senado. Na sessão de logo mais, o plenário do Supremo vai definir se mantém a decisão do ministro Barroso, se derruba a decisão do ministro Barroso, se propõe alguma modulação. Qual é a relevância do que vai ser discutido hoje no Supremo Tribunal Federal, Sidney, a partir da decisão do senador Rodrigo Pacheco de não esperar a decisão do Pleno e já fazer a leitura do pedido de CPI e abrir o prazo para a indicação dos seus componentes, ainda com a validade, ainda em vigência, a decisão monocrática dada semana passada pelo ministro Barroso? Primeiro, a decisão foi monocrática e ela hoje vai ser uma decisão de todo o pleno, de todo o plenário. Os 11 vão tomar posições, os 10, na verdade, porque Luiz Roberto Barroso já o fez. Então, a primeira importância é essa: o Supremo Tribunal Federal vai institucionalmente se posicionar em relação ao assunto. 2, o que Barroso fez não é algo inédito, já há precedentes. Outros casos já foram também aprovados por outros ministros em outras situações. Então, tudo indica que vai ser ratificada a posição dele, ou seja, os demais, os outros 10, deverão seguir o que disse Barroso. Pode ser que um outro voto até prevaleça contrariamente, mas em geral dará certamente este apoio a Barroso. O terceiro elemento que a gente precisa levar em consideração é que o próprio Barroso, na sua documentação inicial, ele colocou essa concatenação com a pandemia, né? O que ele disse concretamente é que a minoria tem direito, quando cumpre todas as regras do regimento do Senado, para a constituição de uma CPI, e como a minoria conseguiu fazer isso e não teve atendida a sua condição e direito de ter uma CPI, que ela deveria ser aberta. Então, o que ele disse foi isso, mas deixou-se aí uma margem. Eu acho que não cabe muito você dizer, espera a pandemia terminar para começar a CPI, onde o próprio governo já admite, por todas as negociações que já fez, pela inclusão dessa investigação junto aos cofres de prefeituras e governos estaduais para ver onde o dinheiro foi aplicado, o governo já, de alguma maneira, criou uma condição de escapar por debaixo da cordinha aí quando a CPI começar. Então há uma certa, como diz o mercado financeiro, precificação, aceitação da constituição da CPI. Agora, o que fez o senador Rodrigo Pacheco? Simplesmente ele disse: obedeci. Decisão judicial se obedece, eu não discuto, eu faço aqui a leitura inicial, eu começo o processo. Mas não disse quando, não disse de que maneira, não definiu o nome de ninguém e tal. Então, na verdade, ele somente fez aquela movimentação. É como se você dissesse: vou fazer uma reunião num local X. Você vai lá no local e vê, fala assim: olha, o local aqui tá bom, viu? Acho que a gente já pode até começar a estudar, fazer aqui. Mas não contratou, não definiu, não botou mesa, não botou cadeira, não chamou todo mundo, não ligou ar-condicionado, não viu a água, quem é que vai servir. Não foi feito nada disso. Mas você já demonstrou uma intenção, foi lá ver a sala da reunião. Foi isso que foi feito. Todo mundo de olho na decisão hoje à tarde do Supremo Tribunal Federal. Sidney, há muita expectativa também pela formação da comissão, né? Quem serão os senadores que vão formar a comissão? A distribuição do número de senadores é definida pelo tamanho dos blocos partidários em que os partidos atuam no Congresso Nacional, né? No Senado, neste caso. A escolha dos nomes reflete uma maioria com posição independente do Palácio do Planalto. Esta é a primeira análise que vem de Brasília. Quero saber se você concorda com ela, Sidney, se na sua avaliação dos nomes que nós conhecemos até agora, prevalecem aqueles que se consideram independentes em relação ao Planalto.
não são nem opositores e nem governistas de primeira hora. Olha, os nomes que foram citados até agora, com todo respeito aí, viu, senadores? Não interpretem mal o que eu vou falar, é só uma força de hábito, né? Uma expressão. Só tem cachorro grande, só tem profissional, né? Porque você repare, se você pegar aqui o Ciro Nogueira do PP, Eduardo Braga do MDB, foi governador do Amazonas, inclusive, Renan Calheiros, né? O senador de longa data, Jader Barbalho. Olha, só tem gente experiente. Aqui do PSDB tem o Tasso Gereissati, ou seja, no caso aí do PT, o ex-senador, o senador Humberto Costa, que foi, ele de Pernambuco, ele foi inclusive ministro da Saúde também. Então só tem profissional na ponta da linha ali, aguardando pegar o vale para entrar. Então, não é que eu concorde ou discorde, é o que determina o regimento, essa distribuição por força partidária. Porém, nós precisamos ficar de olho quem vai presidir e quem vai relatar. Eu li na internet essa semana, em relação ao senador Renan Calheiros, o seguinte, que o senador Renan Calheiros é um político tão experiente, com um faro tão aguçado, que se ele se jogar do 10º andar, Colombo, e disser para mim e para você o seguinte, olha, lá embaixo tem água, pode saltar junto porque tem água. Ele fica caladinho um tempão, depois ele reaparece, porque esta CPI é uma CPI de esquenta, um ano antes da eleição, que vai soltar fogos para cima de todo mundo, entendeu? Vai, como eu disse, nitroglicerina pura. Imagine se, por exemplo, não for o Renan Calheiros o relator e for o Eduardo Braga. O Eduardo Braga é inimigo do atual governador do Amazonas, o governador lá é o Wilson Lima. Você acha que ele vai deixar barato ou ele vai trazer questões estaduais também, com dimensão nacional, como o caso do oxigênio e como a administração do governo do Amazonas até agora tem feito em relação à pandemia? Então, meu amigo, é uma mistura de sucessão presidencial com sucessão ao governo do estado, com política de momento, com reposicionamento, com jogo de cartas, todo mundo blefando, todo mundo jogando pôquer, de olho no ano que vem. Essa vai ser a CPI com o estado de espírito à flor da pele todos os dias. Isso vai ser assunto todo dia. Se você me deixar aqui continuar com você, Colombo, eu diria que todo dia você vai fazer uma pergunta no momento que a CPI for constituída e tiver de fato funcionado. Eu não deixo nada, Sidney. Me tira dela. Não, se você não deixa nada, então eu não posso ficar. Não, eu não deixo, nem deixo de deixar, entendeu? Eu quero que deixem eu ficar. Sidney, vamos falar de um outro assunto importante hoje, porque olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal também vão começar a decidir se mantém a decisão do ministro Fachin. Aquela decisão tomada há alguns dias que anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato em Curitiba. O que é que o ministro Fachin, que é o relator da Lava Jato, admitiu? Que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era o foro adequado para o julgamento dos casos do ex-presidente Lula, porque as denúncias contra o ex-presidente Lula não tinham nexo, vínculo claro com os desvios na Petrobras apurados pela Operação Lava Jato. Muita gente entendeu, não é, Sidney, que o ministro Fachin, relator da Lava Jato, tomou essa decisão dias antes do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, para tentar salvar uma parte da Operação Lava Jato. Então ele entrega os casos do ex-presidente Lula, preserva as provas, preserva os autos, só muda o local do julgamento, mas preserva a Lava Jato como um todo. E aí veio o julgamento da segunda turma e disse, olha, o Moro é suspeito para julgar, tudo que foi feito contra o ex-presidente Lula tem de começar do zero. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Sidney, sobre a importância do julgamento de hoje à tarde, se você observa, consegue enxergar, vislumbrar alguma tendência do plenário do Supremo Tribunal Federal, e se o julgamento de hoje, o que começa hoje, né, não deve terminar hoje, porque o voto do ministro Fachin será longo, se ele tem algum sentido, se ele pode de alguma maneira conversar com esse outro julgamento que virá do plenário para confirmar ou não a decisão da segunda turma que diz, olha, tudo que o Moro fez é suspeito porque ele foi um juiz parcial, então que comecem tudo do zero. Colombo, como tudo na vida, tem essa lógica que você desenvolveu na sua pergunta. Você tem a íntegra, que é o que você tão bem relatou aí, e tem o resumo.
não é? De repente você tem que ler, pelo prazer da leitura, o livro inteiro para entender tudo. Mas se você for meio preguiçoso, você vai num resumo lá, mais ou menos você sabe o que o livro trata. Não é o ideal, né? É meio que uma malandragem para a gente burlar o tempo, que ninguém tem tempo, né? Mas eu vou partir aqui pelo resumo, né? Se os senhores ministros, né, não Fachin, que já se posicionou, ok? Mesmo que ele hoje explicite com mais vagar a defesa da sua tese, se todos os demais disserem o seguinte: ministro Fachin, de fato, o juiz Sérgio Moro, né, no Paraná, ele não podia assambarcar, reunir, trazer para si todos os processos. Ele tinha que distribuir. Isso não pode. Ele trazer para si uma série de processos dos quais não tinha uma relação mais direta, por mais que parecesse uma coisa com a outra, quando ele deveria transferir essa tomada de decisão para outros colegas, que é distribuir o processo. Na medida em que ele não pode fazer isso, e há consenso que ele não pode fazer isso, eu voto com o relator, eu voto com o ministro Fachin. Então, o resumo da ópera é que você liquida essa parada. Só que você também lembrou a íntegra. O que é a íntegra, né? Poxa, e as provas, né, que foram reunidas no momento em que se retira, porque o juiz Moro não tinha condições de tomar aquela decisão, e se anula essa tomada de decisão, indo para Brasília, por exemplo, ou para a análise de um outro juiz, as provas vão valer ou não vão valer? Este caso está se inocentando o ex-presidente Lula, sim ou não? Porque não se está. Vamos anular tudo que foi feito até agora, sim ou não? Essa é a íntegra. Os senhores ministros poderão opinar, falar, o momento é esse para falar isso, mas bastaria que dissesse: voto com o relator, porque o juiz Moro não tinha condição legal e autonomia para fazê-lo e, portanto, esta ilegalidade contamina a isenção dele para julgar o processo, que acabou. Então, eu tenho para mim que, apesar de algum voto aqui e ali, vai se ratificar a posição do ministro Fachin. De fato, ele tentou salvar a Operação Lava Jato, como se dissesse que só isso que eu estou dizendo aqui bastaria. E nós sabemos que existem uma série de outras denúncias que nós já comentamos em outra ocasião contra o juiz Moro, que prejudica a visão de isenção que se tinha dele. O Congresso Nacional, Sidney, resiste a bancar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que permita furar o teto de gastos e, assim, fazer as contas do orçamento de 2021 fecharem. Em um evento com investidores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não considera a PEC como um fura-teto, mas uma forma de tentar resolver a questão da necessidade de mais despesas neste momento, por causa da segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a resistência do Congresso Nacional a essa chamada PEC da Covid. Colombo, vou me repetir aqui. Lembra que eu disse uma vez, a economia sempre se quer mais? Ninguém quer menos, Colombo. Todo mundo quer mais em economia. O que querem os senhores congressistas, né? Querem mais espaço para emendas. Querem que o governo coloque no orçamento mais recursos para eles receberem nos seus estados, nos seus municípios, né? Um naco, né, do dinheiro que já não tem para tudo, né? E ele colocar ali aquela clava, né? Botar ali aquela espada, né? Vamos dizer assim, porque eles querem esse recurso. Já disseram que eles podem reduzir um pouco, mas tirar eles não querem, as emendas. Então os congressistas querem mais em relação a isso. O que quer o ministro Paulo Guedes? Quer mais espaço para ele poder administrar dentro de um conceito de política liberal em que se deve, na cabeça dele, privatizar, cortar mais despesas, ser mais austero com as contas, para que isso terraplane, né, mais adiante, para ele fazer e poder seguir as reformas e tudo mais. Essa é a visão. Ele quer mais espaço, ele quer mais coisas. O que todo mundo quer, de fato, é ter influência sobre um orçamento, só que não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. Como todas essas pessoas não querem acabar com esse banquete, ninguém vai dizer assim: então vou embora para casa, não vou almoçar, não vou jantar, não vou comer nem um pedacinho desses pratos que tem sobre a mesa. Não, todos querem tirar um naco da comida que está sobre a mesa, né? Todos querem tirar um pedaço desse bolo. Consequentemente, eles vão acabar se entendendo. Essa forma que o ministro Paulo Guedes que ele propôs, eu acho que ela não vai passar. Por mais que ele fique irritado com o fura-teto e tal, isso não vai passar. Redução das emendas, eu acho que isso sim pode passar, não será suficiente, mas essa medida terá que ser tomada muito mais rápida para não causar um embaraço para o presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, ela ainda está no campo de uma tensa negociação, mas com provável desfecho ainda
ainda esse mês. Se não der esse mês, é péssimo isso, né? Porque era para ser para março, já estamos, era para ser o ano passado, né? Mas não foi, era para ser para março, já estamos em abril, aí não tem jeito, não pode passar do dia 10 de junho, tem que ser discutido isso logo. É um debate intramuros, mais até entre governistas, vamos dizer assim, do que para assunto ser tratado e tomar decisão de oposicionistas. Sidney Rezende, muito bom ouvi-lo mais uma vez. Vai correr para a rádio agora? Quer dizer, correr para a rádio não, você está no seu escritório, né? Vai correr para o programa na rádio agora, não é isso, Sidney? Eu procuro fazer como o Ademir da Guia jogava no Palmeiras, tudo mais cadenciado, né? Você sabe que a gente chega a uma certa idade, 40 anos de profissão, a gente bota mais a bola para correr do que a gente correr, né? Se eu correr um pouquinho, eu canso. Então eu tenho espaço ainda para preparar aqui e tem uma equipe super eficiente da CNN Rádio que eu não preciso me preocupar. Eu chego lá apenas, né? Como Ademir da Guia, procuro lançar as bolas para os atacantes certos. A mesa 10 é assim, né? Você sabe que uma vez eu joguei bola com o Ademir da Guia, contra o Ademir da Guia. Você acha que eu estava bem de time ou não? Se joguei. E olha, é impressionante. Bom, né? Tô falando óbvio aqui, mas o Ademir da Guia já devia ter lá, não sei quantos anos ele tem hoje, mas ele já devia ter lá certamente os seus 70 anos, né? Eu ali com meus 20 e poucos anos, mas a forma como ele protegia a bola da gente, tinha uns 8 ou 10 moleques de 20, 22 anos tentando tomar a bola do Ademir da Guia e ele parado ali no círculo central, só protegendo a bola com o corpo e olhava para o campo. Joguei no Pacaembu contra ele. Dava aquele passe e parecia uma mesa de sinuca. Negócio impressionante, viu, Sidney? Eu não joguei contra o Ademir da Guia, eu estava no campo, vai. Não, mas você jogou no Pacaembu e também no futebol você é um craque. Parabéns, viu, Colombo? Eu fico muito feliz de ver que você é bom em tudo que faz. Tá bom, Sidney. Depois eu te conto a história, porque tem um colega da nossa redação aqui que deu um pique na lateral do Pacaembu. Você sabe, né? Quando você vai jogar em campo muito largo, você não tem a noção do espaço. Ele deu um pique tão grande em direção à linha de fundo, ele chegou à linha de fundo, caiu e desmaiou. Deixou ali o café da manhã, nunca mais voltou. Mas depois eu te conto quem é. Valeu, Sidney. Um abraço. Acontece. Um abraço, gente. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.